Oi pessoal, então estamos voltando com as videoaulas. Essa é a segunda parte da aula de hidrogênio, em que nós veremos como que nós fazemos a síntese industrial e no laboratório do gás hidrogênio, e também veremos algumas propriedades dos hidretos. Então, como que a gente consegue produzir o gás hidrogênio? Simplificadamente, a gente consegue fazer a partir de compostos que são abundantes e que tenham um elevado teor de hidrogênio. Um desses compostos é a água. Então a gente sabe que a água é extremamente abundante na Terra e a partir da água a gente consegue fazer hidrogênio. Como que a gente faz essa síntese? A gente adiciona carvão com água a elevadas temperaturas e a gente consegue gerar CO e gás hidrogênio. Outra maneira de utilizar a água como fonte de gás hidrogênio é a partir da eletrólise, em que a gente consegue fazer gás oxigênio e gás hidrogênio. A eletrólise é altamente utilizada na indústria de cloroálcalis, em que a gente faz a eletrólise de uma salmoura, ou seja, de uma solução que contenha cloreto de sódio em água. A gente faz a eletrólise e produz gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio. Isso que faz o nome da indústria cloroálcalis, então que a gente forma o gás cloro e os hidróxidos. Outro composto que é muito abundante e que também tem um elevado teor de hidrogênio é o gás metano. Então, a partir do metano, nós também conseguimos produzir o hidrogênio. Como que é essa reação? Então, a gente mistura metano com água a elevadas temperaturas e adiciona um catalisador de níquel. Então, o metano, ao reagir com a água, na presença desse catalisador, vai formar gás carbônico e hidrogênio. Ele também pode fazer essa reação formando monóxido de carbono e hidrogênio. O monóxido de carbono, por sua vez, ele reage com a água formando gás carbônico e hidrogênio. Então, essa reação ela se torna bastante limpa, sempre formando CO2 e hidrogênio. Então, esses processos que eu mostrei para vocês são os 3 processos mais utilizados para a gente obter gás hidrogênio na indústria, só que quando a gente está fazendo uma síntese em pequena escala, ou seja, quando a gente está num laboratório, a gente não quer utilizar elevadas pressões e elevadas temperaturas. Então, como que a gente consegue fazer a síntese do hidrogênio em pequena escala? Bom, existem várias maneiras da gente produzir o gás hidrogênio no laboratório. Uma delas é a partir da reação de óxido-redução de um metal na presença de um ácido. Então, a gente reage um metal com um ácido qualquer. Esse metal ele é oxidado e forma um sal e gera gás hidrogênio. Nós também podemos reagir metais alcalinos e alcalinos terrosos com água. Então, o metal novamente ele é oxidado e o hidrogênio é formado. Só que dessa vez nós temos a formação de um hidróxido e não de um sal qualquer. Nós também podemos reagir zinco ou alumínio com hidróxidos. Então, aqui eu coloquei a reação do alumínio com hidróxido de sódio, da presença de água, formando um aluminato e hidrogênio. E nós também podemos adicionar hidretos iônicos em água. Então, aqui nessa reação que eu coloquei, nós temos o hidreto de cálcio em água, formando hidróxido de cálcio e gás hidrogênio. Então, vamos ver primeiro quais são os fatores que influenciam na reação de óxido-redução de um metal na presença de um ácido. Então, como o próprio nome diz, é uma reação de óxido-redução. Então, nós temos o metal, ele indo de um estado de oxidação menor para um estado de oxidação maior, e o hidrogênio, que é o que vai ser reduzido nessa reação, ele vai ser reduzido de H+, ou seja, de 1+, para 0, que é o estado de oxidação dele no gás hidrogênio. Então, a reação de óxido-redução ela vai depender principalmente de duas coisas. Uma delas é o potencial de oxidação do metal, e quem que é a espécie ativa nessa reação do ácido é o H+, e não o ânion. Então, como o H+ é a espécie ativa nessa reação, a velocidade de reação ela vai depender diretamente da constante de dissociação do ácido. E por que isso? Porque o ácido, na presença de água, ele vai se dissociar em seus íons H3O+, e em
seu ânion, A-. A constante de dissociação, para quem não lembra, é a constante de equilíbrio em que nós teríamos a formação dos ânions e cátions em relação ao produto não dissociado. Então, quanto maior for essa constante de dissociação, mais facilmente nós vamos encontrar esse ácido na forma de H3O+ e A-. Ou seja, a gente vai ter mais disponível na nossa reação o H3O+, que é a espécie reativa na nossa reação. Ou seja, se nós temos um ácido forte, que tem uma alta constante de dissociação, nós esperamos que essa reação seja muito mais rápida do que se nós tivermos um ácido fraco. Por exemplo, então aqui nós temos dois exemplos, né, de um ácido forte e um ácido fraco na presença de magnésio. E nós vemos que quando nós temos um ácido forte, nós temos bolhas de hidrogênio em maior quantidade do que quando nós temos um ácido fraco, que é o Becker da direita. Então, o que vocês acham que é um ácido forte ou um ácido fraco nesse caso aqui? Qual dos tubos de ensaio contém um ácido forte ou um ácido fraco? Obviamente, o tubo da direita, que é o que contém mais bolhas, é o que contém um ácido mais forte, levando em consideração que eles estariam trabalhando com a mesma quantidade de metal e sendo o mesmo metal reagindo. A outra coisa que influencia essa reação é o potencial de oxidação, que eu disse logo no começo. Então, a gente precisa ver quais são os metais que conseguem ser oxidados pelo H+, certo? Para a gente ter um potencial, uma DDP da nossa reação que seja favorável a acontecer. Se ela não for espontânea, ela não vai ocorrer. Então, olhando nessa tabela, nós vemos que ouro, prata, cobre não vão ser oxidados na presença de H+. Mas chumbo, estanho, níquel e ferro e assim por diante, esses sim vão ser oxidados pelo H+. Então, os metais que estão abaixo do potencial padrão de hidrogênio H+, eles vão conseguir ser oxidados. E quanto maior for esse potencial, ou seja, em módulo, né, mais forte vai ser essa reação, levando em consideração o mesmo ácido. Então, a gente esperaria que a reação do magnésio, por exemplo, fosse muito mais rápida do que a reação com o chumbo. E isso é exatamente o que a gente observa. Então, nós temos aqui 4 tubos de ensaio. O primeiro tubo de ensaio é de magnésio com HCl, o segundo é de zinco com HCl, o terceiro é de ferro com HCl e o último é de chumbo com HCl. Então, a gente verifica que a reação com magnésio forma muito mais bolhas do que a reação com chumbo, que é exatamente o que a gente esperaria, certo? Então, outra reação que a gente pode ver e fazer no laboratório é a partir dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e a água. E essa reação também é uma reação de oxirredução, como eu disse para vocês. Então, nós temos a oxidação do metal do seu estado zero para um estado de maior oxidação. E também o hidrogênio ele vai do estado 1+ para 0. Então, ele também é reduzido. Nesse caso, nós formamos hidróxido do metal e gás hidrogênio. E também ela vai depender do potencial redox do metal, porém, ela vai também depender diretamente da superfície de contato durante a reação. Então, ela também tem uma constante cinética nessa reação. E isso será melhor estudado nas aulas sobre metais alcalinos. Então, por enquanto, nós vamos pular essa parte da reação. O que a gente pode verificar é que, dependendo do potencial de oxidação, nós podemos prever quais dos metais vão conseguir reagir com água fria, com água quente ou com ácidos. Então, o que a gente verifica? Que os metais que possuem um elevado aumento da facilidade de oxidar, ou seja, lítio, potássio, bário, cálcio e sódio, eles possuem uma grande facilidade de serem oxidados, então eles conseguem reagir com a água fria. Os metais que estão abaixo
desses outros elementos, tipo magnésio, alumínio, manganês, zinco, crômio e ferro, eles conseguem reagir com a água, mas só com a água quente. E o lítio, potássio, bário, cálcio e sódio, eles também reagem com a água quente, além de reagir com a água fria. Já os outros metais, que estão abaixo do ferro, como cádmio, cobalto, níquel, estanho e chumbo, eles vão reagir apenas com ácidos, ou eles não vão conseguir reagir com o vapor de água. Tudo bem? Então, as outras reações que nós podemos fazer no laboratório para produzir hidrogênio são essas que eu já tinha mostrado para vocês, que são a reação do zinco ou do alumínio com o hidróxido. O alumínio ele vai formar o hidróxido de alumínio e o zinco vai formar o hidróxido de zinco. Entretanto, eles conseguem fazer mais uma ligar a mais um hidróxido, então eles formam zincatos ou aluminatos, que são esses ânions Al ou Zn ou H4-, e que também conseguem formar então o gás hidrogênio. Outro tipo de reação é a partir dos hidretos iônicos e água. Então a gente adiciona um hidreto iônico na água e imediatamente a gente obtém a formação do hidróxido deste metal mais hidrogênio. Mas afinal, o que são os hidretos, né? Os hidretos eles podem ser classificados em 3 categorias diferentes. Eles podem ser metálicos, iônicos e covalentes. Os hidretos iônicos eles vão existir como um íon H-, ou seja, nós temos um ânion que é o H-. E se vocês lembrarem da aula passada, o H- é um ânion extremamente grande. É o maior ânion que a gente consegue encontrar praticamente. Não é o maior de todos, mas é um dos maiores ânions que nós conseguimos encontrar. Eles são formados, para a gente conseguir fazer um ânion H-, a gente precisa ter elementos que são muito menos eletronegativos do que o hidrogênio. Então, para isso, a gente tem a reação de um metal, que é extremamente pouco eletronegativo, como os metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos, com exceção do berílio, reagindo com gás hidrogênio e formando um hidreto iônico. Esses hidretos iônicos eles são muito utilizados em síntese, porque eles são bases de Bronsted fortes. E o que são bases de Bronsted fortes? Vocês lembram do conceito de ácido base de Bronsted? Bom, uma base de Bronsted vai ser aquela que vai conseguir abstrair um hidrogênio de um ácido de Bronsted. Então, eles conseguem abstrair prótons facilmente de espécies em que o hidrogênio esteja ligado a um átomo eletronegativo. Ou seja, os hidretos iônicos eles conseguem capturar o hidrogênio de água, álcoois e aminas, como estamos mostrando nessas 3 reações abaixo, certo? Então, eles vão conseguir formar hidróxidos, alcóxidos e amidetos muito facilmente. Dessa forma, os hidretos iônicos são muito utilizados em reações orgânicas e inorgânicas. Os hidretos iônicos também são extremamente fortes bases de Lewis. Por quê? Porque eles têm esses pares de Lewis, esses pares de elétrons que estão aptos a serem doados para um ácido de Lewis. Ou seja, como eles são bases de Lewis, eles conseguem formar complexos. Então, vocês lembram que o alumínio ele conseguia formar 4 ligações para fazer o aluminato? Pois é, o hidreto de alumínio ele consegue também formar 4 ligações a partir da recepção desses pares de elétrons de um hidreto, formando então, por exemplo, o hidreto de alumínio e lítio ou o boridreto de sódio. Então, esses reagentes que estão complexos, são os hidretos iônicos complexos, eles também são fortes agentes redutores, eles também são muito utilizados em síntese orgânica, então eles conseguem reduzir algumas funcionalidades orgânicas que são interessantes. Isso vocês vão ver melhor em reações de química. Já os hidretos covalentes, a gente precisa ter um átomo que possua uma eletronegatividade muito próxima ao do hidrogênio.
para que a gente não tenha essa diferença grande e não forme o íon H-, que é o hidreto iônico, né? Então, para isso nós temos os átomos, o berílio, que eu tinha tirado da seção dos hidretos iônicos, né? A família do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do flúor. Então, praticamente todos os compostos que vocês encontrarem, por exemplo, metano, amônia, água, hidreto de berílio e de boro, eles são covalentes. E a maioria desses hidretos, eles possuem um baixo ponto de ebulição, e, portanto, eles são encontrados como gases a temperatura ambiente. Então, quais são os exemplos aqui que a gente pode encontrar como gases a temperatura ambiente? A amônia, as boranas, o gás carbônico, o metano. Então, é muito interessante a gente notar isso. E a última classe são os hidretos metálicos. Os hidretos metálicos, eles estão entre a classe dos hidretos covalentes e a classe dos hidretos iônicos. Eles são chamados, na verdade, de hidretos intersticiais. E eles são formados com os metais, principalmente, né, com os metais de transição. Então, desde o escândio até a família do zinco. Eles, como são hidretos intersticiais, eles não são estequiométricos. Então, nós temos um hidreto de cobre que não tem a estequiometria completa, né? Então, a gente tem só 0,96 de hidrogênio com relação ao cobre. Hidreto de lantânio, a mesma coisa, de titânio, a mesma coisa, e de paládio, a mesma coisa. O que acontece? A gente absorve o gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio ele fica entre os átomos que estão na rede cristalina desses metais. Quando a gente faz isso, a gente acaba expandindo a rede cristalina desses metais. E quando a gente faz uma expansão, a gente diminui a densidade dos metais. E, consequentemente, a gente tira um pouco da conexão entre os metais, diminuindo também a condutividade que o metal aparenta. Essas reações, para formar os hidretos metálicos, elas acontecem com a ligação direta entre o gás hidrogênio e metais com uma eletronegatividade que esteja entre 1,4 e 1,7, e elas não são consideradas iônicas. A adição do gás hidrogênio nos interstícios sugere que também não há uma ligação covalente. Então, é como se a gente tivesse soluções de hidrogênios atômicos em uma rede cristalina de um metal. E esses catalisadores, esses hidretos metálicos, eles são ótimos catalisadores de hidrogenação. Então, em reações que a gente precisa doar hidrogênio para uma reação, por exemplo, de fazer uma hidrogenação de uma dupla ligação, nós utilizamos esse tipo de catalisador. Bom, por hoje é só. E na próxima aula nós vamos começar a ver as reatividades dos metais, como que eles reagem e por que eles reagem de tal maneira. Até mais!